tarde, pessoal. Então, a gente pode já começar. O que eu estou propondo nessa aula e na próxima, não sei quantas aulas eu vou gastar com isso, mas eu queria descascar, né, até abrir em detalhes, né, o artigo do Ianco Rezaian, de 2017, que é razoavelmente mais perto de nós aí, onde eles vão analisar o fluxo elíptico para pequenos sistemas, né, small systems, né, por exemplo, colisões próton-próton, próton-núcleo, né, especificamente a V2, né, a partir da orientação de dipolo de cor. Basicamente, eles vão obter o V2, vão analisar a obtenção do V2 dentro do contexto do Color Glass, mas a contribuição para o V2 não necessariamente vem da coletividade, mas sim vem da orientação do dipolo de cor relativo ao parâmetro de impacto da colisão, né? Certo? Então, basicamente, o que eles fazem nesse artigo, né, que é um Visível D de 2017, eles vão investigar, então, preliminarmente, né, a contribuição para o V2, né, que vem da orientação do momento das partículas produzidas com respeito ao plano da reação, né? No Color Glass, essa orientação do momento vai estar relacionada com a orientação do dipolo de cor relativo ao parâmetro de impacto, lembrando que o momento transversal, né, é a variável de Fourier conjugada do tamanho do dipolo, né, ou tamanho transverso do dipolo de cor, quando você calcula a produção de single particle no Color Glass, né? Certo? Eles mostram também nesse paper que a contribuição, essa contribuição, né, da orientação do dipolo, vai produzir, então, uma não homogeneidade no alvo, né? Então, o ponto de partida deles, no cálculo do V2, eles calculam o V3 também, qualquer um dos harmônicos, né, de Fourier podem ser calculados, de ordem N, mas eles vão focar mais no V2, né? O ponto de partida é a produção de uma partícula, então eles vão inicialmente analisar o que a gente já viu, né, lá no início do semestre, o espalhamento então de um quark, né, com um momento transversal nulo, múltiplos espalhamentos desse quark, ou gluon, pode ser gluon também, né, com o alvo então vai ser modelado por um campo de cor clássico, né, via Color Glass, e o momento transversal desse quark no estado final é P. A gente já sabe calcular, no contexto do Color Glass, um modelo híbrido, né, como é que é a seção de choque de produção de um quark no estado final, né, então a seção de choque diferencial, em termos da rapidez desse quark, do momento transversal desse quark e do parâmetro de impacto desse quark, ou parâmetro de impacto da colisão, é dada em termos de duas quantidades, né? Uma que caracteriza o projétil, né? Ou seja, a distribuição colinear do quark no próton projétil. Então, estou pensando aqui, por exemplo, em colisões PP ou PA, né? Numa determinada escala, que geralmente é o momento transversal da partícula produzida. E a física do Color Glass, ou seja, a física de troca de gluons, né, está na forma da transformada de Fourier da amplitude de dipolo, nesse caso aqui, a amplitude de dipolo que dependa de parâmetro de impacto. A nossa matriz S de dipolo aqui depende do tamanho transversal do dipolo, o parâmetro de impacto, B, e, claro, a fração de momento portada pelo gluon, que é o xg. Certo? E a transformada de Fourier de R, do espaço de coordenadas, para o espaço de momento. Tá? Toda a física da QCD perturbativa ou modelos de física de saturação podem ser introduzidas aqui na amplitude de dipolo, com o parâmetro de impacto, certo? O que vai acontecer aqui é que, nesse caso, eles vão obter contribuição não nula para os VN, né, para o V2, por exemplo, fluxo elíptico, quando há um ângulo, né, ou uma correlação, né, entre o vetor tamanho de dipolo, né, transversal do dipolo, e o parâmetro de impacto. Então, aqui está assumindo que a matriz S de espalhamento do dipolo não depende explicitamente apenas dos módulos do vetor R e D, mas também depende, além dos módulos desses dois vetores, também depende do ângulo entre eles, certo? Então, só para lembrar a notação, P e B são o momento transversal e o parâmetro de impacto do quark produzido, na rapidez eta, certo? XP e XG são as frações de momento longitudinal
que o quark porta do próton projétil e xg está associada com fração de momento longitudinal portada pelo gluon pelos gluons, né, na função de onda do alvo. A gente sabe relacionar essas frações de momento longitudinal com a rapidez e momento transversal da partícula produzida, né, no contexto do modelo híbrido, né? A gente tem essa dependência no P, no eta e também na energia de antimassa da colisão, certo? Onde P sem vetor aqui é o módulo do momento transversal do quark produzido, certo? A matriz S, como eu estava comentando, né, ela vai depender de BRXG, né? A gente pode ainda lembrar que B e R, na verdade, é uma transformação de variável onde, originalmente, no Color Glass, né, as linhas de Wilson, né, são calculadas, na verdade, nas coordenadas transversais x e y, né, então é x, localização do quark no dipolo, y, localização do antiquark no dipolo. A gente pode reescrever essas variáveis em termos do tamanho transversal do dipolo e o parâmetro de impacto, ou o baricentro do dipolo, né, que é a distância entre o centro do alvo e o centro do dipolo, né? Só para lembrar isso. E, necessariamente, nessa conta, né, a gente tem que fazer a transformada de Fourier da matriz S na representação de coordenadas para representação de momento via transformada de Fourier. Como o tamanho do dipolo é finito e ele vai ter uma orientação, né, relativo ao parâmetro de impacto, no caso geral, a matriz S de dipolo vai depender do ângulo entre o R e o B. Na notação aqui do Yanko e do Rezaian, o ângulo entre o vetor tamanho do dipolo e o parâmetro de impacto B é o ângulo θ. Θ é o ângulo entre R e B. Vai entrar aqui na nossa expressão da amplitude de dipolo. Bom, se a gente tem um ângulo entre R e B, quando a gente faz a transformada de Fourier de R para momento transversal, o fato de eu ter uma dependência, né, angular entre R e B vai introduzir uma anisotropia, né, depois que eu fiz a transformada de Fourier, na seção de choque de produção, né, porque agora a gente vai ter uma dependência angular entre o parâmetro de impacto e o P, o momento transversal da partícula, que é obtida por transformada de Fourier da sua coordenada para momento transversal, né? Aqui a notação deles é φ, o ângulo entre o parâmetro de impacto e o momento transversal. Então tem que ficar claro aqui esses dois ângulos, θ, ângulo entre R e B, φ é o ângulo entre B e P, parâmetro de impacto e o momento transversal da partícula produzida. Feita essa notação, né? Claro, a gente está usando formalismo híbrido aqui, né? A gente pode agora definir os harmônicos de Fourier de enésima ordem. Então, a gente pode definir os coeficientes de fluxo, que é um outro nome que a gente dá para os coeficientes de Fourier, né? Os VNs, esses VNs são quantidades que dependem de P e de B, né? Do momento transversal da partícula produzida e do parâmetro de impacto, né, associado a essa partícula produzida, certo? Como é que a gente formalmente calcula os VNs, né, de P e B? Basicamente, a gente vai fazer a integração sobre o ângulo entre o parâmetro de impacto e o momento transversal da partícula produzida, né? E essas integrações no ângulo φ, claro, envolvem também a seção de choque diferencial. Lembrando que, nesse caso geral, a seção de choque diferencial de produção vai depender explicitamente do ângulo φ, né? O ângulo entre B e P, né? E também de θ, né? Vai depender desses dois ângulos, na verdade, φ e θ, como a gente já vê. Né? Então, aqui a gente vai integrar. No numerador, nós temos a integração de 0 a 2π, no ângulo φ, cosseno de nφ. Lembrando que aqui, basicamente, a gente está calculando um coeficiente de Fourier, né? Então, a gente vai integrar no ângulo cosseno de nφ, pesado pela função que a gente está calculando a sua expansão em Fourier, que é a seção de choque diferencial, né, de produção, ou o yield, né? O yield se a gente dividir pela seção de choque inelástico. Mas aqui está em termos da seção de choque diferencial mesmo. Né? Dividido, então,
pela integração de 0 a 2π no ângulo φ da própria seção de choque diferencial, né? Então, se eu conheço a distribuição em φ da seção de choque diferencial, eu consigo calcular, via essa expressão aqui, todos os harmônicos de ordem n, né? E automaticamente isso vai depender, claro, como eu vou apenas integrar em φ, né? Isso vai ser dependente de 3 variáveis, na verdade, da rapidez, do momento transversal do quark e da partícula produzida e do parâmetro de impacto da colisão. Lembrando, claro, a gente está usando o modelo híbrido para calcular a seção de choque diferencial. Isso significa que essa expressão aqui está sendo proposta para definir os harmônicos de Fourier, ou os coeficientes de fluxo, no caso de rapidez forward, né? Bom, vocês vão me perguntar por que nos coeficientes de Fourier a gente só está calculando os termos em cosseno de Nφ, né? Porque lembra, numa expansão em Fourier, a gente tem termos em cosseno de Nφ, mas também em seno de Nφ. Os termos de Nφ são identicamente nulos, né? Eles não vão contribuir, justamente porque a gente está analisando aqui interação forte, né? Interação forte conserva a paridade, né? Se ela conserva a paridade, automaticamente, né, as contribuições para os harmônicos de Fourier advindos dos senos de Nφ são identicamente nulos, né? Lembrando que aqui no nosso caso, quando a gente toma a operação da paridade sobre os bivetores, né, o que está acontecendo basicamente é a troca desse ângulo polar aí, φ por φ mais π. Do ponto de vista do seno, essa operação da paridade, ou seja, um seno de φ, quando eu opero a operação da paridade, significa que eu vou calcular o seno em π mais φ. Isso é menos seno de φ, significa basicamente que sob a operação da paridade eu estou trocando o ângulo φ por menos φ. Mas o fato de não aparecer os termos em seno de Nφ advém da conservação da paridade na interação forte, que é o caso aqui, né? Interação forte fundamental, né? Bom, feito isso, agora a gente já pode calcular, já definimos como calcular os harmônicos de Fourier, né, os coeficientes de fluxo. Agora a gente vai aprender a calcular, né, fazer essas integrações no ângulo φ, né, tanto no denominador quanto no numerador. Por isso a gente vai ter que abrir explicitamente a dependência da seção de choque diferencial em termos desse ângulo φ, né, e do ângulo θ também. Bom, aqui eu estou só abrindo explicitamente então a seção de choque diferencial de produção, né? Aqui eu já fiz explicitamente a abertura da transformada de Fourier, né? Da amplitude de dipolo, ou matriz S associada ao dipolo, ou seja, eu fiz explicitamente ali a integração em D2R, a matriz S na apresentação de coordenadas, né? E feita a transformada de Fourier, espaço de R para espaço de P. A gente pode escrever explicitamente D2R, D2R é RDR, né? E a integração no ângulo polar associado à variável R. Então, a princípio aqui eu teria que colocar dθr, que é o ângulo entre o bivetor R, tamanho de dipolo, e o eixo polar, né? Mas aqui tem um truque, né? Eu vou escolher a direção do eixo polar X, lembrando que B e R são bivetores, né? Vetores do plano. Eu vou escolher a direção do eixo polar na direção do parâmetro de impacto. Então, a direção do parâmetro de impacto está na mesma direção do eixo polar. Isso significa que o ângulo entre o eixo polar e o R, que seria o meu θr, né, é exatamente o ângulo entre o parâmetro de impacto e o vetor R, que no nosso caso está denotado por θ. Né? Por isso que a integração aqui não é em θr, mas sim em θ. Eu já estou assumindo que o meu eixo polar é paralelo com a direção do parâmetro de impacto. Né? Lembrando, quando eu abro o produto escalar, né, do E na menos IP escalar R,
Isso é Ena menos I, módulo de P, módulo de R, cosseno do ângulo entre P e R. Né? O ângulo entre P e R, nessa notação nossa, onde o eixo polar coincide com a direção de B, né? Lembrando que na nossa notação, o ângulo entre P e B é o ângulo φ, né? O ângulo φ. Nessa notação, o ângulo entre P e R, que entra aqui nessa expressão, né? Vocês conseguem ver que é justamente, que é esse ângulo aqui, né, interno, né? É justamente a diferença entre o ângulo φ, que é o ângulo entre P e B, e o ângulo entre R e B, que é o θ. Então, o ângulo entre P e R é φ menos θ. E claro, aqui dentro eu vou escrever a matriz S em termos do módulo de B, módulo de R, e o ângulo entre B e R, que é a orientação do dipolo, né, no caso geral. Só para lembrar aqui, como a gente está utilizando a PDF colinear para descrever os partons projéteis, né, ou seja, os partons incidentes, né, significa que, nesse caso aqui, usando distribuição colinear, a gente está assumindo que todos os quarks de valência, ou seja, todos os quarks que vão contribuir no modelo híbrido como estado inicial, né, eles não têm distribuição em parâmetro de impacto dentro do próton pi. Né? A gente assume no formalismo colinear que basicamente o próton é pontual e os parâmetros de impacto, ou seja, a localização desses quarks dentro do próton, são exatamente a mesma, né? O mesmo parâmetro de impacto. Né? Claro, isso aqui funciona, né? Funciona se a gente está fazendo colisões próton-núcleo, principalmente próton-núcleos mais centrais, né? Mas quando a gente vai para próton-próton ou para próton-núcleo, para colisões periferais, isso já é um problema, né? Já não é uma aproximação boa. Lembrando que, no caso do próton, a distribuição espacial das partículas dentro do próton, né? dos partons dentro do próton, não necessariamente são homogêneas. Né? Até na aula passada, a gente até introduziu, né, um modelo muito simples para a distribuição de parâmetros de impacto das partículas dentro do alvo, que são distribuições gaussianas. Né? Tá claro se eu estou usando uma distribuição gaussiana como modelo da distribuição dos partons dentro do próton pi. Quando eu tenho colisões periferais, né, onde são menos centrais, né, a minha densidade de partículas, né, no plano transversal é menor quando a gente vai para distâncias mais longes do centro do próton, né, e assim por diante. Então, essa aproximação ela é válida, né, apenas para colisões centrais próton-núcleo. Né? Bom, lembrando que eu só abri explicitamente, né, em termos da integração em R, da integração em θ. Lembrando, tá claro aqui, né, a seção de choque diferencial vai ter uma dependência no ângulo φ, que é o ângulo entre P e B, né, que ele aparece esse φ justamente lá na transformada de Fourier, certo? Então, realmente, a seção de choque diferencial vai ter uma dependência em φ. Essa dependência em φ vai ser importante quando a gente for calcular aqui os harmônicos de Fourier. Agora sim eu vou calcular explicitamente os VNs na forma do cálculo do numerador e do denominador. Então, primeiro, eu vou ter que calcular a integração da seção de choque diferencial em φ de 0 a 2π, e depois calcular o numerador, que é a integração em φ de 0 a 2π da seção de choque diferencial, que tem dependência em φ, multiplicada por cosseno de nφ. Para fazer o cálculo dessas integrações em φ, né, lembrando que na seção de choque diferencial a dependência em φ vem apenas de uma exponencial complexa, né? O φ aparece no argumento dessa exponencial complexa. A gente vai utilizar algumas identidades para simplificar o cálculo dessas integrações angulares em φ. O que eu vou fazer só uma janela matemática da obtenção de algumas identidades que a gente vai utilizar. Por exemplo, né, a gente pode escrever uma exponencial complexa que envolve o cosseno de um determinado ângulo, né? Por exemplo, E na I, A cosseno de φ, isso sempre vai aparecer em transformadas de Fourier, né? Essa função de φ, né, a função complexa de φ,
pode ser escrita em termos de um somatório de menos infinito até infinito, desta quantidade aqui, né, que envolve as funções de Bessel, né, de primeiro tipo, né, em ordem enésima. Então, eu vou somar de menos infinito até infinito em n, e na n, a Jn de A, que é quem acompanha o cosseno de φ, e na i nφ. Então, no princípio, eu posso utilizar essa identidade para a abertura daquela dependência em φ que aparece na seção de choque diferencial. Aqui, certo? Essa é interessante, essa identidade, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho mais ela, tentar remover essa dependência na exponencial complexa. Para fazer isso, eu só vou fazer alguns passos só para detalhar para vocês, né? Eu vou abrir um pouquinho, vou abrir esse somatório, tá? Vou apresentar uma segunda identidade equivalente a essa. Então, para fazer isso, eu vou escrever explicitamente o termo de ordem zero, ou seja, pego o primeiro termo, que é... Primeiro termo não, né? Pego o termo com n ou O0, que basicamente só nos dá J0 de A, e claro, o somatório, né, de coeficientes n positivos, coeficientes n negativos, dessa quantidade, e na n, Jn de A, e na i, φ. Bom, separei, né, positivos, negativos e zero. Vou trabalhar um pouquinho aqui com a mudança de variável no somatório em índices n inteiros negativos. Posso mostrar para uma substituição de variável, de troca na nova variável m como sendo menos n. Eu posso mostrar usando propriedades da função de Bessel, né? Ou seja, a função de Bessel calculada num índice inteiro negativo está associada com a função de Bessel o inteiro positivo a menos de um fator menos 1 na n, certo? Beleza? E isso basicamente é J na menos n é I na 2n, J na n. Onde n agora são índices positivos, né? Então eu só fiz o tratamento da parte de somatório dos índices negativos, transformo por mudança de variável de n para m numa nova somatória também de 1 a infinito, exatamente como no caso anterior ali, né? E somo, né? Na verdade não somo, né? Na verdade, a gente tem termos comuns nesse somatório. Basicamente, a gente vai abrir nesse primeiro somatório e nesse segundo somatório a exponencial complexa, né, usando fórmula de Euler. No primeiro somatório aqui eu tenho n menos i, n e n φ, né? Aqui eu acho que eu troquei o sinal, mas anyway. Menos, aqui é mais, né? Só abrir explicitamente. Não, tá certo. Eu fiz, tá certo. No primeiro E é positivo, né? O primeiro E é positivo, né? E na I, N, Φ, fórmula de Euler. A segunda somatória envolve E na menos I, N, Φ, fórmula de Euler. Vocês conseguem ver aqui, né, que eu vou ter um cancelamento nesses dois somatórios, né? Um cancelamento nos termos em I, seno de N, Φ. Então, basicamente, eu vou ter duas vezes o somatório que envolve o cosseno de N, Φ. Então, eu posso, então, finalmente, chegar numa segunda identidade onde eu posso escrever o fator ou a função complexa e na IA cosseno φ como sendo a J0 de A mais duas vezes um somatório de n igual a 1 até infinito e na n Jn de A cosseno de n φ. Então, basicamente, essa função complexa que aparece na transformada de Fourier pode ser escrita em termos de um somatório em cossenos de n φ. Por que isso simplifica a nossa vida? Por exemplo, quando a gente for integrar, né, isso é o que aparece aqui no denominador, né? Aqui, ó. Quando eu integrar de 0 a 2π em φ a seção de choque diferencial e a dependência de φ na seção de choque diferencial é justamente uma exponencial complexa dessa forma, fica claro, usando essa identidade, que somatório de 0 a 2π da quantidade e na IA cosseno φ dφ vai dar basicamente 2π J0 de A, porque todas as outras integrações, né, n a n, né, de 0 a 2π dos cossenos de nφ vão dar
resultado nulo, porque eu vou ter algo proporcional a cosseno de nφ calculada de 0 a 2π, que vai dar 0. Certo? Então, a única contribuição que vai se manter no final, na integração, usando essa identidade, é apenas o primeiro termo que envolve a J0. No nosso caso, a integração que vai aparecer no denominador é 0 a 2π dφ e o termo em φ que aparece na transformada de Fourier lá dentro da seção de choque diferencial de produção, que é ENA menos IPR cosseno de φ menos θ, certo? Novamente, de novo, a gente vai ter 2π a J0 de P vezes R, lembrando que Jn para N par é uma função par. Então, J0 de menos PR é igual a J0 de PR, justamente porque a gente está aqui, nesse caso, analisando a função J0 e a paridade dela explicitamente. Essa integração aparece no denominador, ali na definição do harmônico de Fourier Vn. Ao menos das outras constantes que vai sobrar ali da seção de choque diferencial. No denominador, além de integrar em φ, a gente vai ter que multiplicar a seção de choque diferencial por cosseno de Nφ. Então, lá na seção de choque diferencial, a gente vai ter no denominador, né, multiplicando a seção de choque diferencial, a dependência em φ dela, a gente tem adicionalmente um cosseno de 2φ, na definição do harmônico de Fourier. Professor, desculpa interromper. Eu perdi essa parte da diferença dos ângulos, né? Como isso vai influenciar no resultado do J0 ali, dessa integração. Se isso que não, praticamente não muda, por ter essa diferença do cosseno de φ menos θ, isso não muda a cara do resultado, né? Não. Tu pode calcular isso aqui, né? Por que tu teria? Tu teria, na verdade, somatório, no nosso caso, né? Bom, tem o termo da J0, que é invariante, não tem dependência em φ, então dá 2π multiplicado pela J0, né? Certo? E no nosso caso, teria aquele somatório que envolve cosseno de n φ menos θ. Tu calcular o cosseno de n φ menos θ de 0. Tá, Você pode entendi. fazer aí no Tá. Wolfram alfa. Vai dar algo proporcional a seno de n φ menos θ calculado num intervalo que é simétrico angularmente, no ângulo polar. Isso vai dar 0 também. Tá, não, agora eu vi. Obrigado. Agora, quando a gente está integrando no denominador ali do Vn, além da dependência em φ da seção de choque diferencial na forma da exponencial complexa, tem um cosseno multiplicando essa tralha e ainda vai ser integrado. Nesse caso aqui, é interessante. Do efeito para termos não nulos na integração, né? Na verdade, o n igual a 2 é que vai sobreviver quando eu integrar esse tipo de função em φ. Por quê? Aqui eu estou abrindo explicitamente cosseno de 2φ. Bom, lembrando, aqui eu quero, por exemplo, calcular o V2, né? Aqui eu estou focando explicitamente no caso n igual a 2 no meu fluxo elíptico, né? Fluxo elíptico. Então, eu tenho cosseno de 2φ, NIA cosseno φ. Bom, isso vai ser o J0, cosseno de 2φ. Eu abri aqui o primeiro termo, que é o termo em J1, ou seja, N igual a 1 no somatório, né? Então, eu vou ter cosseno de 2φ multiplicado por cosseno de Nφ, lá. Aqui abriu o termo de segunda ordem, né? Ordem 2 no somatório, que envolve a J2, cosseno de 2φ, e depois, claro, o somatório de N igual a 2, perdão, N igual a 3, né? 3 por J2 eu já fiz, né? N igual a 3 até infinito, os outros termos, né? Vejam bem, quando eu integrar em φ essa criatura, esse primeiro termo vai ser nulo, porque ele depende de cosseno de 2φ apenas, né? Esse outro cara aqui não vai ser nulo, né? Não vai ser nulo. E algum desses caras aqui vai sobreviver, provavelmente o J2 só. Esses caras aqui não, né? Esses caras aqui não, porque os índices dos dois cossenos são diferentes. Só para lembrar, né? Quando eu estou integrando, né, cosseno de mx e cosseno multiplicado por cosseno de nx
para m diferente de n, né? Que são os casos aqui, né? Nesse caso e aqui também. Ó. Quando eu integrar isso no ângulo, né, de 0 a 2π, isso vai dar 0. Então, no final das contas, quando eu integrar cosseno de 2φ, e na IA cosseno φ, o único termo que vai sobreviver, né, na integração é o termo que envolve a J2 de A. Né? J2 de A. Estou fazendo aqui explicitamente. Ó. Integral em φ de 0 a 2π, cosseno de 2φ, e na lá, que vem da transformada de Fourier. Né? Todos os outros termos vão se cancelar, vão dar resultado nulo. Né? Vão dar resultado nulo, e o único que vai sobreviver é aquele 2i quadrado J2 de A, cosseno, né, de 2φ, está na definição do VN, e o cosseno de 2φ menos θ, né, φ menos θ, quando eu expando, né, expando esse carinha aqui. Então aqui eu vou ter que calcular uma integração sobrevivente em φ, né, que é a integral de 0 a 2π, cosseno de 2φ, cosseno de 2φ menos θ. Né? Dá para botar aí no Wolfram alfa, esse resultado é analítico, isso dá π cosseno de 2θ. Então, essa integral aqui, basicamente, vai nos dar menos 2π, cosseno de 2θ, lembrando que θ é o ângulo entre B e R, né? Orientação do dipolo, J2 de PR. Lembrando que a J2 é uma função par também, então J2 de menos PR é igual a J2 de PR. Com isso, com essas integrações em φ, a gente já pode escrever, por exemplo, o fluxo elíptico no Color Glass Condensate. Seguindo esse paper do Yanko e do Rezaian. O V2, então, de P e B, vai envolver, então, aqui já está feita a integração azimutal, restam ainda, claro, a integração em módulo de R e a integração na orientação do dipolo, que é o θ, né, de 0 a 2π. Tá? Então, aqui no numerador, a gente tem menos 2π, menos 2π, cosseno de 2θ, J2 de PR, integrado em R, e θ, claro, todo mundo, né, todos esses fatores multiplicando a amplitude de dipolo, que depende de B, R e θ. Né? No denominador, a mesma coisa, né? A gente vai ter 2π, J0 e a amplitude de dipolo. Os 2πs que aparecem aqui nos cálculos dos ângulos, das integrações em φ, se cancelam no numerador e no denominador. Os 2πs desaparecem por cancelamento. Vejam bem, aqui eu consigo então calcular o fluxo elíptico explicitamente em termos da forma funcional da amplitude, na verdade a matriz S de dipolo, né? Isso é 1 menos o N, né? 1 menos a amplitude de dipolo. Né? Então, se eu tenho um modelo analítico ou anumérico para a amplitude de dipolo, seja, que dependa de parâmetro de impacto, né? Que dependa de parâmetro de impacto de R e de ângulo entre B e R, ou seja, necessariamente aqui tem que ter uma orientação do dipolo, né? Eu consigo obter, por exemplo, o fluxo elíptico V2. Ele é diretamente relacionado à matriz S de dipolo. Um modelo onde a matriz S de dipolo dependa do parâmetro de impacto e da orientação do dipolo. Né? Bom, agora eu vou calcular o V3. O V3, por definição, envolveria no cálculo do ângulo φ, cosseno de 3φ e, claro, aquela exponencial complexa que aparece dentro da seção choque diferencial como resultado da transformada de Fourier. No caso, eu faço o mesmo procedimento quando apareceu o cosseno de 2φ, né? Eu vou ver que só vai sobreviver, né? Só vai sobreviver na integração em φ apenas o termo na minha expansão aqui, né? Da E na IA cosseno φ, apenas o termo que envolve a função J3 de A. Né? Porque ela é a única que vai aparecer o mesmo MN para a dupla de cossenos. Né? Então, estou calculando aqui explicitamente, né? O que aparece no numerador da definição do V3, né? O integral de 0 a 2π, integrado em φ, cosseno de 3φ e a exponencial complexa da transformada.
Isso, então, só sobrevive na integração, a integração do cosseno de 3φ e cosseno de 3φ menos θ. Né? Também a analítica, né? Isso dá π cosseno de 3θ. Então, essa integração em φ nos dá 2π positivo, né? 2π J3 de PR cosseno de 3θ. Certo? Cosseno de 3θ, eu acho que ainda tem um i aqui que eu esqueci de botar, né? Um i que eu esqueci de colocar. Aí eu tenho 2π i cosseno de 3θ e a J3. E a J3. Certo? Quando eu coloco isso na definição lá do V3, por exemplo, né? Eu acabei de calcular o que aparece no numerador, né? E a integração em R, a integração em θ, né? Aparece um termo de cosseno de 3θ ali. A J3 de PR, né? Lembrando que a J3 é uma função ímpar, né? Então, J3 de menos PR é menos J3 de PR, né? E, claro, a matriz S de dipolo. É interessante porque eu abri essa conta aqui do Ianco e aparece no paper deles. A princípio é que no V3 eles colocaram um sinal menos aqui na frente. Isso é a equação 7 deles. Eu não obtenho esse menos i, eu obtenho mais i. Sei lá se foi a misprint isso ou eu me passei em alguma conta aqui, mas acho que não. Mas anyway, isso é importante. O que importa aqui, na verdade, não é o sinal do i, mas o aparecimento do i, né? O aparecimento do i no V3 significa que para eu ter um fluxo, o E3 eu não sei se é elíptico, é 2? Alguém sabe essa notação para coeficiente de Fourier de ordem 3? Anyway, né? Nesse modelo aqui, não sei não. Não tem nomes, né? Para cada um é elíptico, é direto, elíptico. Não sei. Não vou chutar porque eu não lembro. O Erison, acho que sabe essas notações para V3. Nome. Mas vejam bem. Eu só vou ter um V3 como sendo uma quantidade real, né? Apenas se a minha amplitude, na verdade a matriz S de dipolo, tivesse uma parte imaginária, né? Só vou ter um V3 nessa análise aqui, né? Só vou ter um V3 não nulo se necessariamente a matriz S tem uma parte imaginária. A matriz S de dipolo, né? Tem uma parte imaginária. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Essa parte imaginária na amplitude de dipolo, ela pode aparecer não quando a gente está trocando Pomeron, né? A troca de singleto de cor no canal T, né? Mas a gente está trocando Oderons, né? Então, se a gente tem um processo onde a gente está trocando Oderon e a matriz S é modelada para essa troca de Oderon, né? Inclui essa contribuição da troca de Oderon. No caso da troca de Oderon, a matriz S de dipolo tem uma contribuição imaginária. Então, num processo onde eu incluo troca de Oderon, dentro desse contexto aqui, eu posso obter um V3 real, né? Um V3 como sendo uma quantidade mensurável real nesse contexto, né? Na maior parte dos casos que a gente está analisando, onde apenas troca de Pomeron, os fluxos, né? Os coeficientes de Fourier de ordem ímpar, né? Os 2n mais 1, 3, 5, 7, assim por diante, necessariamente são nulos, né? Se a gente está considerando apenas modelos com troca de Pomeron para modelar a interação entre o projétil e o alvo. Né? Outra coisa importante, eu acho que esse aqui é o fato mais importante desse artigo, é mostrar que, vejam bem, se a gente negligenciar, né, a dependência angular na matriz de espalhamento, ou seja, se a minha matriz S depender apenas do módulo de B e de R e não introduzir nenhuma dependência de orientação do R relativo ao B, na forma do ângulo θ, né? Do ângulo θ, necessariamente todos os harmônicos de Fourier, de qualquer ordem, vão ser zero. Eu vou, né?
mostro só 2 aqui, mas fica claro que isso pode ser expandido para qualquer um. Se não tem dependência em θ na minha matriz S, ou seja, se a matriz S é apenas função de B e R módulo, não tem ângulo entre B e R, não tem orientação do dipolo, a integração em θ é trivial, tanto no numerador quanto no denominador, mas o importante aqui nos VNs é o numerador. As integrações em θ são triviais, vão ser integrações em θ de cosseno de nθ. Isso é zero, se eu integrar de θ de 0 até 2π. Então aqui eles conseguem mostrar que nesse contexto aí, desse modelo deles, né, do Yanko e do Reza-Yanko, o fluxo elíptico é nulo, né, dentro dessa física, de qualquer ordem. Na verdade, o fluxo elíptico e qualquer outro coeficiente de Fourier de mais alta ordem são identicamente nulos, no caso onde não se introduz orientação do dipolo. Todos os numeradores aqui vão a zero, porque a integração em θ é trivial, dando zero. Interessante que eles correlacionam nesse trabalho aqui os VNs com a orientação do dipolo diretamente. Certo? Então, se eu não tenho orientação de dipolo, todos os VNs são identicamente nulos para n maior que 1, maior ou igual a 1. Isso independente da distribuição de parâmetro do impacto que tu vai colocar lá na matriz S. Independente. O professor, tem uma coisa que eu estava pensando agora ali, por causa do imaginário, né, de uma matriz, um modelo de dipolo que tem uma parte imaginária, mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que se ela tiver uma parte imaginária, como ela está no numerador e denominador, ela vai, talvez essa parte imaginária vai acabar se cancelando e Não. O I só aparece no numerador. Né? Sim, mas eu digo se eu tiver o S com uma parte imaginária. Lembra, mas as integrações em cima e embaixo são distintas em θ. Não tem o cancelamento. Mas a parte imaginária... Quando tu integrar em θ, okay. entendi. A Tá função bom. de RB vai ser diferente, não? Sim, mas aí a parte imaginária vai continuar carregando o I, é isso que eu fiquei pensando, tipo... Sim, a parte imaginária vai ter I alguma coisa. Isso, é. Daí a parte de cima vai ser I alguma coisa diferente e embaixo vai ser I alguma coisa, outra coisa, né? Mas aí cada uma delas vai carregar o I nessa matriz. Então, por isso que daí vai ficar igual, acho que vai manter o I. Isso que eu estava pensando, assim. Por mais que os valores sejam diferentes, mas o I, a parte imaginária, ainda vai sobrar um I. É isso que eu estava pensando, sabe? Ainda V3 vai ser imaginário. Porque vai ter I em cima com I embaixo, que daí vão se cancelar, né? E é isso que eu estava pensando. Eu não sei se... Todos os ímpares vai ter uma parte imaginária? Será? Sim, nesse contexto, sim. Porque tu tá vendo onde é que tá aparecendo, né? Onde é que aparece esses Is aí? Por causa do... É justamente nessa expansão aqui, né? Ó. E na N, O cara que sobrevive no ímpar é para N ímpar, né? Então tu vai ter sempre ou mais I ou menos I na historinha. E daí com menos ali a gente pode usar aquela outra identidade do J para tirar o menos N. Tá. Isso aí. Legal. Legal. Bom, aqui, como eu estava comentando, né? Aqui nesse modelo híbrido, a gente está utilizando basicamente a PDF colinear, né? Para modelar o Parton projétil, né? Que vai iniciar o espalhamento, né? Então, nesse caso aqui, a gente está assumindo que o parâmetro de impacto, ou seja, a localização espacial desses
quarks basicamente de valência, né, é a mesma para todo mundo, né? Assumindo um próton pontual, né? Não tem nenhum modelo aqui para distribuição espacial desses partons dentro do próton, por exemplo. Na aula passada a gente até mostrou, né, aquela função generalizada onde você usa tipo um AGPD, né, para introduzir alguma dependência da distribuição espacial dos partons dentro do próton, né, tanto em coordenadas quanto em parâmetro de impacto. Então aqui o Amir e o Rezayan vão tentar generalizar a expressão do VN, né, generalizada para o caso das colisões periferais, PA, ou próton-próton, onde eles argumentam que essa ideia de desconsiderar a distribuição em parâmetro de impacto, né, da localização espacial dos partons dentro do próton projétil não pode mais ser desconsiderada. Então, eles vão aqui tentar modelar um VN mais realístico, né, que inclua também a dependência de parâmetro de impacto ou a localização espacial dos partons incidentes dentro do próton projétil. Então, basicamente, eles vão substituir, né, a PDF colinear por uma PDF de quarks que dependa do parâmetro de impacto. Isso envolve, então, uma GPD, né, ou modelos simplificados de GPD, né, onde agora Bzinho aqui, né, não vai ser mais o parâmetro de impacto da colisão, Bzinho aqui é o parâmetro de impacto associado à distribuição espacial dos partons, os quarks de valência, basicamente, dentro do próton. Então, ele está pensando que o próton é um objeto extenso e os partons de valência, né, os quarks de valência estão distribuídos, né, dentro dessa área transversal ocupada pelo próton. Certo? E aí ele vai reescrever a seção de choque diferencial, introduzindo essa generalização, né? Para fazer isso, bom, ele substitui, então, a PDF colinear pela PDF dependente do parâmetro de impacto do quark, né, no estado inicial, dos quarks no estado inicial, e integra sobre todos esses Bs. Tá? Então, aqui ele está mudando um pouquinho a notação. Bzinho, então, é o parâmetro de impacto dos partons incidentes dentro do próton, e o parâmetro de impacto da colisão ele vai chamar de Bzão. Então, Bzão aqui é realmente o parâmetro de impacto da colisão, por exemplo, em colisões periferais PA, né? Certo? Então, aqui está reescrita a seção de choque diferencial em termos da rapidez do quark, momento transversal do quark e o parâmetro de impacto Bzão da colisão, certo? Então, isso vai envolver a integração em Bzinho, né, da PDF generalizada. Lembrando que aqui a PDF generalizada vai ser calculada em Bzinho menos Bzão, né? E, claro, como já estava, transformada de Fourier da matriz S de dipolo. É só essa a generalização. Por exemplo, na aula passada a gente fez exatamente essa conta, por exemplo, com a distribuição gaussiana, né? Em parâmetro de impacto para os partons, né? O quark e o gluon no estado inicial. Ele não discute aqui qual modelo específico para essa GPD, ela vão ter, depois você vai... Mas a gente vai fazer só uma hipótese aqui sobre a forma funcional dessa GPD, né? A dependência em Bzinho. Bom, aí ele redefine os VNs. Então, para um próton onde eu tenho uma distribuição espacial de partons, vai ser o VN, vai ser uma função do momento transversal do quark produzido, parâmetro de impacto Bzão da colisão. Bom, a definição é basicamente a mesma, né? Só que a integração aqui na definição dos VNs, as integrações angulares, né? Na definição dos VNs, a gente vai integrar, então, no ângulo φ, né? O ângulo φ aqui é o ângulo entre o vetor momento transversal e o Bzão agora. Certo? É basicamente a mesma coisa que anterior, né? Porque o ângulo entre Bzinho e P, no caso anterior, com próton pontual, era o Φzinho. Agora a gente vai ter o Φzão, que é o ângulo entre o momento transversal e o parâmetro de impacto da colisão, Bzão, né? Tá claro que a seção de choque diferencial agora vai depender de θ e de Φzão, né? E de Φzão agora. Né?
Ele discute muito geralmente, né, que um modelo bem simplificado para GPD, né, de um quark ou de um parto incidente, tu pode fazer uma suposição de fatorização, né, da dependência na fração de um momento longitudinal e no parâmetro de impacto, sempre dessa forma, né, está sendo fatorizada a GPD como sendo o produto, né, obviamente isso é uma simplificação, né, mas é o produto da distribuição colinear por uma distribuição em um parâmetro de impacto desses partons, né, fatorizado numa função f de b, né, onde essa função f de b é normalizada apropriadamente, ou seja, a integral em b da f de b é 1. Aí você pode usar modelo gaussiano, etc., para modelagem da distribuição em parâmetro de impacto dos partons no estado inicial. Aqui ele vai fazer uma suposição que ele vai calcular o fluxo elíptico, nesse caso mais geral, onde os partons têm distribuição dentro do próton, né? Ele vai determinar, né, a distribuição no próton extenso, né, no alvo extenso, né, a partir de uma distribuição que é isotrópica, ou seja, ele vai assumir fatorização, né, nessa GPD, e na função f de b ele vai assumir isotropia, né? Ou seja, a função do parâmetro de impacto dos partons incidentes, né, dentro do próton, depende apenas do módulo do parâmetro de impacto. Ou seja, não tem uma dependência angular aí do ângulo polar associado ao bivetor parâmetro de impacto. Ou seja, a f de b é uma função do módulo do parâmetro de impacto apenas, né? Isso na aproximação gaussiana é verdade, como a gente mostrou na aula passada, né? A função f de b é uma função gaussiana, ou seja, é uma função de B2, né? Ou seja, do módulo quadrado de b. Então, basicamente, o que a gente usou na aula passada como distribuição gaussiana é uma distribuição isotrópica no parâmetro de impacto das partículas no estado inicial, né? Dentro do próton. Então, basicamente, a gente vai ter que recalcular os Vs, ou seja, a gente vai ter que abrir a seção de choque diferencial em termos de fisão e fazer as integrações angulares. Vou fazer isso aqui em detalhe para nós. Bom, lá na seção de choque diferencial, a gente tem a transformada de Fourier, né? Obviamente, quando a gente abrir essa integral aqui para fazer a transformada de Fourier, eu vou ter a integração em módulo de R, no ângulo polar associado ao vetor R, né? E, claro, o ângulo entre P e R, né? A parte de ângulo polar associado ao R, eu estou chamando de θr, né? Ângulo polar associado ao bivetor R, certo? Aqui eles estão assumindo que para fazer a escrita dos VNs aqui, né? Eles estão assumindo agora que o parâmetro... É a mesma coisa que foi feito no caso anterior, né? O eixo polar é escolhido como sendo paralelo ao parâmetro de impacto da colisão, parâmetro de impacto Bzão, né? Então, está assumindo que x, o eixo polar, é paralelo com a direção de Bzão, né? E lembrando que a gente já definiu esses ângulos, né? Φzão é o ângulo entre P e Bzão, certo? Ele vai denotar aqui também o ângulo entre Bzinho e Bzão, né? Ou seja, os parâmetros de impacto dos partons dentro do próton e o parâmetro de impacto da colisão. O ângulo entre esses dois bivetores é alfa. Então a gente já tem dois ângulos definidos, alfa e φzão. Se a gente considerar B paralelo com o eixo polar, certo? O ângulo entre o eixo polar e o vetor R, né, que é o meu θr na minha definição, né? Seria esse ângulo aqui, ó. Ângulo polar entre o eixo polar e o vetor R. Esse é o θr. Nessa notação dele, com o B paralelo com o eixo polar, certo? Eu posso escrever o ângulo θr em termos da soma, né? Do ângulo alfa, que é o ângulo entre Bzinho e Bzão, e o ângulo θ, que é o ângulo que a gente já conhece, que é o ângulo entre o R e o Bzinho. O R e o Bzinho. Né? Orientação do dipolo. Então, o meu θr, o ângulo polar associado ao bivetor R,
nessa notação aqui, né, de Bzão paralelo ao eixo polar, basicamente a soma dos ângulos θ mais alfa, né? Θ mais alfa. Ou seja, a diferencial em dr é uma diferencial em dθ, certo? Ou seja, se eu fixar o parâmetro de impacto do Parton, dθr é basicamente igual a dθ, é o ângulo entre R e B. E aí eu posso abrir essa transformada, né? Integração em módulo de R, integração em θr, mas a integração em θr pode ser escrita em termos da integração em θ, e na menos IPR cosseno do ângulo entre P e R. Né? O ângulo entre P e R, basicamente, é o ângulo φ, né? Φ, menos θ mais alfa, né? Θ mais alfa, certo? Ou seja, esse ângulo aqui, que é o ângulo entre P e R, que tem que entrar nesse produto escalar, né? Nessa notação aqui pode ser escrita como φ menos a soma desses dois ângulos, que é θ e alfa. Tá aqui, ó. E claro, a amplitude dipolar, que depende de R, B e θ, né? Ou seja, dessa forma a gente conseguiu introduzir aqui na seção de choque diferencial, na forma da transformada de Fourier da amplitude dipolo, uma dependência no ângulo φ, que é o ângulo entre o momento transversal e o parâmetro de impacto da colisão, o ângulo θ, que é a orientação de dipolo, e o ângulo alfa, que é o ângulo entre o Bzinho e o Bzão. Seguimos, agora a gente vai ter que, no denominador do novo VN, agora com partons distribuídos espacialmente no próton, né? A gente vai ter que integrar, vamos ter que integrar esse tipo de quantidade, né? Exatamente a mesma coisa, né? Vai nos dar 2πj0 de PR, de novo. Certo? 2πj0. E no numerador, por exemplo, quando a gente está calculando o V2, N igual a 2, né? A gente vai ter que calcular esse tipo de integração, né? A dependência em φ que vem da transformada de Fourier, lá da seção choque diferencial, e o cosseno de 2φ na definição do Vn. E integrar em φzão de 0 a 2π. Como a gente já fez ali, isso vai dar basicamente menos 2π, J2 de PR, cosseno de 2 vezes θ mais alfa. Θ mais alfa. Certo? A gente pode usar identidades trigonométricas, abrir esse cosseno de 2θ mais alfa, em termos de produtos de cosseno de 2θ, cosseno de 2α, menos seno de 2θ, seno de 2α. Quando a gente for integrar, por exemplo, em alfa, né, e de 0 a 2π, esse segundo termo aqui, ó, o resultado da nossa integração angular em φzão, né, ele vai se cancelar, porque eu vou ter um integral de 0 a 2π em alfa, seno de 2α. Então, essa contribuição aqui não vai ser relevante, basicamente sobra esse primeiro termo aqui como sobrevivente. Né? Se eu colocar, né, na definição nova aqui dos VNs as integrações em φzão, como a gente acabou de fazer, lembrando que ali na seção de choque diferencial partônica, né, eu tenho uma integração em D2B, né, lembrando que a integração em D2B pequeno, assumindo que o Bzão parâmetro de impacto é paralelo com o eixo polar, né, a integração D2B pequeno vai ser, no final das contas, dB, ou seja, a integração no módulo de B, e o ângulo entre o eixo polar e o Bzinho. Se o Bzão é paralelo com o eixo polar, o ângulo polar associado ao Bzinho é justamente alfa, que é o ângulo entre Bzão e Bzinho. Então, D2B vai ser escrito como uma integração em alfa, o ângulo entre Bzão e Bzinho,
e a integração no módulo do parâmetro de impacto dos partons dentro do próton. Com isso aqui, então, automaticamente a gente vai ter uma integração em Bzinho, uma integração em alfa, né? Com as dependências em alfa vindo única e exclusivamente no numerador. Vai vir daqui, ó. Vou ter uma dependência em cosseno de 2 alfa que aparece única e exclusivamente no numerador. No denominador eu não tenho nenhuma dependência nem em θ e nem em alfa. E já antecipando que o segundo termo aqui vai dar resultado nulo. Né? Certo? Lembrando que as PDFs colineares se cancelam, né? Mas sobrevivem, né? Sobrevivem à função, né, de distribuição em parâmetro de impacto das partes no estado inicial, que ele está assumindo como sendo homogênea ou simétrica, né? Angularmente, né? Ou seja, não tem dependência em alfa aqui explicitamente, serve a função f do módulo de B menos Bzão, né? A integração em R, a integração em θ, né? A J2 e a amplitude de dipolo em termos do ângulo de orientação do dipolo, o θ. Embaixo não tem nenhuma dependência em alfa, né? Porque a integração em fisão não me dá nenhuma dependência em alfa. Então a integração em alfa aqui, a princípio, é trivial. Né? O que é interessante, agora introduziu a expressão dos VNs em termos do momento transversal da partícula produzida e do parâmetro de impacto da colisão. Então, a gente pode analisar o V2 em várias classes de centralidade nas colisões PA, por exemplo. Sim? Professor, eu fiquei pensando se nesse caso a gente teria que fazer um cutoff na integral de Bzinho, já que é dos partos, ou vai de 0 a infinito também. O B a gente vai integrar de 0 a infinito, né? Supostamente a minha Tá. função f de B é bem comportada, vai a 0 para grande parâmetro de impacto, claro, né? Tá. O próton é limitado, né? Então, Isso, a por função isso que descreve a distribuição espacial, ela tem que ir identicamente nula para Bs maiores que o raio do próton, né? Isso, tá. Isso que eu E quero saber. já vai Isso vai estar dentro da F, dar dentro F. dessa função A. Ah, sim, Na porque aula daí passada a integrando gente tem que usou uma dar 1, gaussiana. né? A gente usou uma gaussiana em B, por exemplo. Isso. A Daí tem. distribuição em parâmetro de impacto dos partons dentro do próton, dentro do projétil, próton projétil. Isso. Tá, então tá. Então tá Legal, legal. tranquilo a integração de 0 a infinito em Bzinho, porque a função f é bem comportada, né? Tá, legal. Detalhe, tem uma conjugação aí para integração em Bzinho que vem dessa função f, que dá a distribuição em B, né? Dos partons dentro do próton projétil. Mas veja bem, também tem uma dependência em B que está lá na amplitude de dipolo. Então, nesse caso aqui, quando ele introduziu um modelo de um próton extenso com a distribuição de parâmetro de impacto dos partons, quarks de valência dentro dele, né? O V2 depende agora de duas coisas. Não só da amplitude de dipolo com orientação, né? Mas também na distribuição e parâmetro de impacto desses partons. Né? Que a integração em B não vai ser apenas da amplitude de dipolo. Vai ser a amplitude de dipolo multiplicada pela função de distribuição em parâmetro de impacto dos partons dentro do próton. Né? Sim, eu tô pensando uma coisa aqui. Vou pensar mais um pouco. Uhum. É que, tipo, a minha questão era mais tipo, sobre a localidade, né, da interação do fóton ele tá integrando. Tipo assim, a minha dúvida é sobre a, tipo, a região em que o dipolo vai interagir no alvo, né?
Porque ali a gente vai integrar sobre toda a distribuição, né? Uhum. Tá. Não, eu vou ter que pensar um pouco mais, Professor, Assim, tu está integrando sobre os parâmetros de impacto dos partons no estado inicial, né? Claro, com uma certa suposição de como é que está distribuído eles espacialmente, né? E há uma outra dependência em Bzinho que vem lá da amplitude de dipolo, nesse caso aí, né? professor, justamente aí, bom, a princípio eu pensava que era diferente, mas esse vizinho vai ser igual a essa B, dessa B que tu está definindo agora? A B, isso, entendeu? É que Bzinho anteriormente, quando tu fazia só um próton pontual, era o parâmetro de impacto do quark depois da colisão, né? Após a colisão. Uhum, isso. Para colisões centrais, isso coincide com o parâmetro de impacto da colisão, no final das contas. O B igual a Bzinho lá naquele caso anterior, né? Isso, aí dava para entender, mas aqui tu está Aqui é adicionando, outra coisa, né? O parâmetro de impacto da é, colisão é Bzão, e B aqui, Bzinho pequeno, é a distribuição espacial, né? Tem a ver com a distribuição espacial dos partons dentro do próton extenso agora, né? isso, Na sua área transversal, né? isso, mas, Lembrando esse, que no Color Glass, aí que tá, né? No Color Glass, o múltiplo espalhamento do parton com o núcleo não altera muito as suas coordenadas transversais. Então, se ele começava com um certo parâmetro de impacto B lá no início, basicamente a múltipla interação com o alvo não vai alterar a sua coordenada, as suas coordenadas transversais. Isso é uma propriedade no modelo iconal, né? Na aproximação iconal no Color Glass, as coordenadas transversais não são alteradas. Alterados são os momentos transversais, né? Ou seja, a aquisição de momento transversal como efeito do múltiplo espalhamento, né? Mas as coordenadas transversais não, né? Na aproximação chamada iconal, né? Eu acho que uhum, nas primeiras aulas, eu acho que eu fiz uma transparência onde a gente discutiu isso, né? Que a coordenada transversal da partícula é praticamente inalterada, né? Durante o processo de múltiplo espalhamento, né? ok, entendi, tá certo. Eu lembro disso também que tu comentou. Eu acho que eu fiz um comentário logo que a gente revisou um pouquinho o Color Glass. Não sei se foi na primeira ou na última, na segunda aula de revisão de Color Glass. Eu acho que eu cheguei a comentar isso, né? Mas então esse Bzinho, ele vai. É que, lembrando disso, né, essa questão quase que o B praticamente seria constante assim, no processo de interação. Então, o que vai depender mais é da centralidade dessa interação. Exatamente. Ah, Então tá. agora tu vai calcular um Vn que é dependente da centralidade, né? Isso é bem legal, isso é bem legal. Porque tu tens agora a dependência explícita no parâmetro de impacto da colisão, né? Ou seja, aqui é justamente porque que eles estão fazendo esse procedimento, é justamente para conseguir obter uma expressão de Vn nesse mesmo modelo que seja válida, ou seja, que seja razoável para colisões periferais, né? Sim, porque daí a função de distribuição Por exemplo, ela olha vai só, ter um colisão peso central. Vamos ver o diferente que também. acontece quando a gente fizer colisão central, né? Nesse modelo generalizado dele aqui. Para a colisão central, por exemplo, o Bzão é zero, né? B0 e 0, isso. Zero. A integração dessa função GPD aqui vai dar 1, a parte em B, né? A parte em Isso. B. Uhum, E uhum. a gente vai obter exatamente a expressão do caso anterior. Ou seja, No essa caso anterior, expressão entendi. aqui para colisões centrais é exatamente equivalente, ou seja, dá o mesmo resultado da análise que a gente fez anteriormente com um próton pontual, né? Onde todos Certo. os Bzinhos para os partons, os de valência, são todos os mesmos. Não, mas aí é que tá, quando tu integra essa, quando o Bessão é zero, fica uma função em B, né, essa gaussiana, mas a integral está dentro, ou seja, a amplitude de polos está dentro dessa integral. Aí era a minha pergunta, ou seja, não vai ser um, sabe? Sim. Eu sei, tu vai ter um smearing aí do negócio, né? Isso, É, é não quase, recai.
É Quase quase que igual, mas não exatamente igual. isso. Entendi. Tá. Na verdade, eu comentei, mas para a gente retornar no caso, tudo bem. Colocamos colisão central, né? Dzão igual a zero. Só que o que a gente está assumindo no caso anterior é uma distribuição onde todos os todos os partons, né, têm o mesmo parâmetro de impacto. Isso não é uma gaussiana, a gente teria que modelar a função f de b como sendo uma função delta, na verdade, né? Uma delta de b igual a alguma coisa, né? É verdade? Sim. Uhum. Mas esse B da amplitude do espalhamento não poderia ser um B linha indiferente ao B que estamos integrando? Se a gente tomar aqui a função f de b como sendo pontual, né, em bzinho, ou seja, Uhum. uma delta, né? Uma delta, Sim. a gente vai obter exatamente a mesma expressão. Aí sim, Ah, isso sim, no é caso verdade. anterior, só com a Uhum. mudança aí do nome da tralha. Porque se a gente, né, isso aqui vai É ser verdade. proporcional a uma delta 2 de B. É isso aqui, né? Assumindo que o parâmetro É de impacto isso geral aí. de todo mundo é zero, né? Então, todos junto com o ponto do próton, né? É isso aqui, né? Isso aí. Isso aí, É, matéria integral. E recai, voltaria à expressão anterior. Isso. cai. É Mas, verdade. claro, no caso, a gente assumiu que a distribuição espacial dos partons é não gaussiana, é Sharp, né? É uma delta, É verdade, é verdade. né? Uhum. Mas igual, eles conseguiram fazer essa extensão para introdução da centralidade, que é importante, né? Ou seja, tu consegue calcular os VNs para classes de centralidade, né? Que é o que os experimentais medem também, Legal. né? Por exemplo, então, explicitamente, quando calculamos em detalhe, né, a V2 como função do parâmetro de impacto, aí inclui essas duas coisas que a gente estava discutindo, né? Claro, a dependência em parâmetro de impacto na amplitude de dipolo, mas também de como é que estão distribuídos, né, espacialmente os partons antes da colisão, né, dentro do próton projétil, que está sendo assumido como um extenso, né? Bom, é nesse ponto que eu ia entrar agora, assim, tipo, tem tido trabalhos, assim, analisando diferentes formas de distribuição, gaussianas ou equação de segundo grau, ou alguma coisa, sei lá, algumas coisas mais diferentes, assim, em questão dessas distribuições, se tem mais na borda e menos no centro, se tem alguma coisa nesse sentido, assim. Se for fazer uma coisa que é realística, tu teria que substituir por um AGPD. Então, aí tu vai entrar num contexto de modelos Ah, mais ok. recentes para uma GPD. O que o pessoal tem feito? O pessoal do Color Glass, né? Porque tem todo um grupo que, né, modela GPDs, calcula processos exclusivos com GPDs, né? Tem nichos, né, em funções de partônicas generalizadas. O pessoal do Color Glass, em geral, assume essas coisas mais, distribuições mais simples, né, em parâmetro de impacto. Em geral, todos os trabalhos que eu tenho visto de quem faz fenologia com Color Glass, eles introduzem basicamente essas distribuições gaussianas, né? Tanto em B quanto em P. Também na aula passada a gente mostrou, né? Eles já também assumem uma distribuição gaussiana nos momentos transversais. Eles já estão assumindo que os partons também têm um pouquinho de momento transversal médio, né? Mas, em geral, são gaussianos, né? Ah, tá. Então, fiquei curioso, porque às vezes a gente testa vários modelos, né? Normalmente a gente fica mais nessa abordagem, né? De verificar modelos diferentes, questões de ângulo e observáveis e tal. Mas eu não lembro muito de ter visto, assim, essa análise. Porque agora tem o pessoal do EIC, o pessoal tá querendo trabalhar com tomografia, não sei se Uhum. esse é o nome, é, de ter uma visão 3D, né, da distribuição. Uhum. Então, eu vi que tem uma galera agora para esses futuros aceleradores que estão dando uma guinada mais nisso. Uhum. Daí foi aí que eu pensei sobre esses testes de
Então seria o distribuição geral, né? De É, uma GPD, pelo generalizado. menos, né? Porque tu tem que introduzir necessariamente uma dependência em parâmetro de impacto, né? Tu pode até também generalizar isso e pegar uma TMD, né? Transverse Moment Distribution, hoje, ou uma Wigner, né? Uma Wigner que tem dependência em parâmetro de B e no P. Então aí depende de quão amplo tu quer abrir o negócio, né? Mas, assim, de primeiro partida aqui, ele só assume uma GPD, onde a tem uma dependência em parâmetro de impacto. Fantástico. Fora que já é difícil de obter talvez um modelo já de polo com essa dependência de BR e teta também, né? Não são muitos, né? E esse artigo aqui do Yank e do Rezaei, eles propõem um modelo, né, que não é tipo GBW, que eu mostrei lá dos trabalhos do Mansaari, né? O pessoal da Finlândia, eles tomam já a GBW e parametrizam ela de maneira a introduzir à mão, né, by hand, uma dependência no ângulo θ, né, assumindo algumas simetrias, etc., como a gente mostrou. Esse artigo do Yanko e do Rezaei, eles tentam construir a partir do Color Glass justamente a orientação do dipolo a partir de modelos no próton e do núcleo, né? Como é que vai entrar essa dependência em θ, né? O Boris Kopelovich e os colaboradores também têm proposições de como introduzir. Eles têm vários artigos recentemente justamente sobre o efeito da orientação do dipolo, por exemplo, na produção exclusiva de mesons vetoriais, em UPCs, etc. Então, eles têm um modelo também de como calcular a dependência em B, ou seja, a orientação do dipolo. São esses grupos que eu tenho visto que têm feito isso, né? O pessoal da Finlândia e o pessoal do Boris ali no Chile, né? Certo? O bom é que tem medidas experimentais para todos esses, né? Para poder estar testando os modelos. Sim, exatamente. Uhum. Claro, aqui os N estão sendo calculados lá teoria, né? Tem todo, claro, vamos vai calcular com o dado experimental, tem que se adaptar a conta teórica para como os experimentais expõem os VNs, né? Tem aquelas distribuições V de referência, lá. Por enquanto aqui é só teórico, né? Só teórico, mas a cara funcional em P e B vai ser a mesma, tanto usando a definição experimental dos VNs quanto essa teórica aqui, né? Sim. É só uma questão de normalização, no final das contas, né? Eles vão normalizar essa V2 a uma normalização específica lá dos experimentais. Né? Mas o grosso do comportamento em P e B vai vir daí. Né? Certo. A gente até já viu, né? Nesse contexto, o V2, ou os VNs, né? Explicitamente o V2, os VNs, né? O V3, V4, eles vão ter um pico num contexto, você está usando a matriz S de espalhamento, né, de dipolos, por exemplo, que envolva a física de saturação, onde a escala é importante, a escala de saturação. Nesse tipo de modelo, o pico dos fluxos, né, os picos dos VNs, vão se dar em regiões de momento transversal próximo da escala de saturação. Isso é um padrão, assim, né, nessas abordagens de física de saturação, né? Com S, né, um S modelado com física de saturação, eu tenho uma escala de saturação, o pico, né, o bumpzinho, né, nos VNs, ocorrem em momentos transversais da partícula de referência, né, que está sendo medida exatamente na proximidade do momento da escala de saturação, do tamanho da escala de saturação. Entre 3, 4 GeV, deve aparecer o pico em momento transversal, né? Do V2, V3, V4, assim por diante. Que bom, né? Porque daí isso é uma evidência também da escala de saturação, né? Isso é bom, isso é bem bom.
ser observável. Então, muito... Não sabia. É só olhar os gráficos que a gente mostrou de abordagens que calculam os VNs, né? Vocês vão ver claramente que o pico dos Vs, principalmente o fluxo elíptico, ocorre nessas abordagens nas proximidades da escala de saturação. Isso é uma predição clara desses modelos, né? Olha, onde é que ocorre o pico dos VNs? Pelo menos os VNs pares, né, com N par. Mas vejam bem que, do ponto de vista da Feno, nessa abordagem aqui do Yanko Rezayan, a menos das integrações que têm que ser feitas, né, e da modelagem de qual é que é a função para distribuição e parâmetro de impacto dos partons no estado inicial, né, ela é relativamente simples de ser calculada. A informação, claro, vai vir da amplitude de dipolo. Né. Claro, aqui eu estou falando de contribuição do V2 para o V2, apenas vinda da contribuição de um quark de valência, né? Mas lembra que também a gente tem contribuição de gluons, então a gente vai ter um V2 vindo da contribuição de um gluon inicial com determinada distribuição de parâmetro de impacto, né, no próton e assim por diante. O V2 total vai ser a soma dessas diferentes contribuições, né? Quark incidente, gluon incidente, assim por diante. Aqui especificamente é só um teste, né? Um estudo exploratório só para analisar a dependência na S, no final das contas, e a orientação do dipolo. Né? É interessante que nesse artigo aqui do Yanko e do Rezayan, além dos VNs, né, eles também definem a excentricidade, né, da região de interação. Esse é um dado importante sobre a anisotropia, né, que tu encontras no estado final, né? Então eles também conseguem calcular nesse contexto a excentricidade, que eles chamam de epsilon 2, né? Então, basicamente o epsilon 2 é definido, né, como o valor esperado, o valor médio, né, da diferença de x quadrado menos y quadrado, dividido pelo valor médio, né, de x2 mais y2. Essa é a definição da excentricidade em termos de x e y. O que é x e y? X e y está relacionado com a distribuição de parâmetro de impacto dos partons, por exemplo, quarks, no alvo. Aqui a gente vai escrever o parâmetro de impacto, Bzinho, né, do quark participante nas coordenadas, né, ou seja, em coordenadas cartesianas, né. Em vez de escrever o B em coordenadas polares, a gente escreve em cartesianas, então o vetor Bzinho tem coordenadas x e y, né, e onde x e z define o chamado plano da reação. Né? O eixo x aqui é paralelo com o parâmetro de impacto da colisão, só para lembrar. Né? E aí, a partir da definição de o que é x e o que é y, as componentes cartesianas do parâmetro de impacto dos quarks incidentes, né? A gente pode escrever isso, lembrando, no nosso plano transverso, né? A gente está assumindo nessa conta deles que o parâmetro de impacto da colisão é paralelo com o eixo polar, o ângulo entre Bzinho e Bzão é alfa, e com isso a gente consegue, né, escrever x e y, as coordenadas cartesianas do Bzinho, em termos do ângulo alfa, que é o ângulo entre o Bzinho e o parâmetro de impacto, e o módulo de Bzinho. Tá? Então, coordenadas polares. Aqui a gente consegue mostrar que x2 menos y2 pode ser escrito como B2 cosseno de 2 alfa, e x2 mais y2 é o próprio B2, e o valor médio. O que é o valor médio? O valor médio é a integração sobre o ângulo φ, né, pesado dessa quantidade em questão, aqui que está sendo tomada a média, pesado pela distribuição, né, angular da seção de choque diferencial. Por exemplo, se eu estou calculando o denominador aqui da excentricidade, que é o valor esperado de B2, né? Isso é definido, então, como integração no ângulo φ, né? Lembrando que φ é o ângulo entre o momento transversal do quark no estado final e o parâmetro de impacto da colisão. A quantidade que eu quero calcular, a média, que é o B2, pesado, né, por uma função que é dada pela
pela seção de choque diferencial, lembrando que a seção de choque diferencial tem dependência em B e em Φ, como a gente mostrou anteriormente lá atrás, né? Se tu abrir explicitamente, né, a integração em Φ, como a gente já acabou de fazer antes, né, claro, com a introdução do B2 para calcular a média, né, a expressão é justamente essa daqui, integração em Bzinho, a integração no ângulo alfa, o cara que eu quero calcular a média, a função de distribuição dos partons em parâmetro de impacto no estado inicial, a integração em R, a integração em θ, a J0 e a amplitude de dipolo. O que está no numerador é a média de B2 cosseno de 2α, então eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Integrar em φ esta quantidade pesada pela função pela seção de choque partônica, né? Seção de choque de produção. A gente pode calcular também, né? Explicitamente. E aí a gente pode abrir explicitamente, né? Já com todas as integrações abertas, né? Da definição da excentricidade, né? Vai te dar uma medida da anisotropia no estado final, que é dependente do momento transversal e do parâmetro de impacto da colisão. De novo, a física toda está em duas coisas, né? Uma é a amplitude de dipolo e a função f de b que você vai usar para modelar os partons no estado inicial. Então, eles têm também uma maneira de calcular nesse contexto a excentricidade, né? Em termos da amplitude de dipolo, certo? Em geral, eles comentam lá no artigo que na literatura em geral a excentricidade é medida apenas em termos do parâmetro de impacto da colisão, ou seja, um ε2 apenas de B, né, integrado sobre todo o momento transversal. E aí eles também querem calcular quanto é que é a excentricidade medida, quanto é que é a excentricidade apenas em termos do parâmetro de impacto da colisão. Então, ele vai ter que integrar, né, tanto o numerador quanto o denominador no momento transversal. Então, se tu quiseres calcular o epsilon de Bzão, né, tu vai ter que integrar em cima e embaixo, numerador e denominador, em D2P, ou seja, no momento transversal, né, da partícula produzida, D2P. Professor, desculpa te interromper, é que eu não perdi o significado de excentricidade nesse caso. O que ele vai nos trazer informação da distribuição? Como é isso que eu não peguei? Sobre que tipo de informação ela vai nos trazer? Vai te dar uma medida da anisotropia no estado final. Ah, no estado final, tá. De tudo aquilo que é produzido, tu diz. Claro. E aqui tu está usando as coordenadas do parâmetro de impacto da criatura, né? x2 menos y2 e x2 mais y2. Né? Mas isso vai também nos ajudar a entender sobre a distribuição interna de partons dentro do próton também, não? Sim, diretamente. Sim, diretamente para aqui, ó. Porque tem a dependência da função. É dependente dessa função e também da amplitude de dipolo, mas também depende dessa função aqui. Né? Certo. Certo. Excentricidade era uma quantidade muito calculada. Quem faz colisões AA e estuda fenômenos coletivos em colisões AA, eu acho que é medido também, ou pelo menos a proposta de medida da variável excentricidade. Né? No caso do modelo hidrodinâmico relativístico, né, que é o que modela, por exemplo, as colisões AA, a excentricidade vai te mostrar o que acontece com a inhomogeneidade, né, no plano transversal da reação como resultado da evolução hidrodinâmica do negócio. Né? Ou seja, lá no estado inicial, antes da evolução hidrodinâmica, já tinha uma certa anisotropia, e essa anisotropia é aumentada, né, ou é alterada durante a evolução hidrodinâmica. Né? Certo? Então, basicamente, ela está mapeando o que acontece após a colisão, né, com a distribuição espacial dos partons. Né?
seja, se eles estavam originalmente, por exemplo, distribuídos homogeneamente, o resultado do espalhamento, o que vai acontecer, né? Sim, Mas sim. Muito só bom. para argumentar que eu consigo calcular, inclusive, outro observável, que é a excentricidade, né? A partir também da informação da distribuição espacial dos partons no início e também a amplitude de polo. Né? Amplitude de polo. Bom, para então obter, eu estou terminando, tá? Para obter excentricidade apenas em termos do parâmetro de impacto Bzão, a gente vai ter que integrar em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador, em D2P. Tá? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer vai envolver, então, a integração em P da... Porque o único lugar que vai estar vindo P, no final das contas, é lá na transformada de Fourier da amplitude de polo. É lá dentro desse contexto, a única dependência em P vai advir da transformada de Fourier, né? Ou seja, a integração em P da transformada de Fourier da amplitude de dipolo. É lá que vai aparecer a dependência em P explicitamente, né? Aqui eles vão usar um truque, né, para poder reescrever, obter a integração em P, tanto no numerador quanto no denominador, usando essa identidade aqui, né? Ou seja, se tu integrar em P a transformada de Fourier da amplitude de dipolo, né, onde tu transformou de R para P, necessariamente isso aqui é igual à identidade. Por quê? Porque lembrando que quando tu abres, né, a transformada de Fourier, essa criatura aqui, né, tu tem integração em R, tu tem exponencial complexa aí, né, menos IPR, e a amplitude de espalhamento no espaço de coordenadas, né? Quando tu integras em P, essa tralha toda aqui, tu pode, por exemplo, fazer a integração em P, né, analisando toda a dependência da integração em P com essa dependência em P que está explícita aqui na exponencial complexa, né? Ou seja, tu pode identificar que a integração em P dessa exponencial complexa, né, porque tu teria o integral em P e R, né? Por exemplo, se tu analisar só a integração em P dessa quantidade, tu vai ter que a integral em P e na menos IPR, que aparece ali na transformada, isso pode ser escrito como uma função delta de R, né, usando a representação integral, né, da função delta. Então, D2P e na menos IPR basicamente é delta 2 de R, ou seja, tomar R igual a zero nessa quantidade aqui, né? Então, fazer essa integração na transformada de Fourier, no final das contas, tomar quando tu integras em R, é tomar o resultado da integração em R, no final das contas vai ser o cálculo da amplitude de espalhamento em R igual a zero. A gente sabe que o S em R igual a zero, né, transparência de cor, a S vai a 1, né, quando R tende a zero. Ou seja, a amplitude de dipolo vai a zero quando R vai a zero. Isso implica que S, a matriz, né, S de dipolo, vai a 1 quando R vai para pequenos dipolos. Para pequeno r, N vai a zero. Isso significa que para R tendendo a zero, o S vai a 1. Certo? Então eles conseguem mostrar essa identidade claramente, né? É trivial aqui, né? Claro que a integração em P da transformada de Fourier da amplitude de dipolo, a matriz S de dipolo, é exatamente 1. Né? Exatamente 1. Eles vão usar essa identidade para abrir explicitamente as integrações que estão aparecendo em P, que vai ter que ser feita, né? A integração em P que vai ter que ser feita aqui no numerador e no denominador. Basicamente, eles conseguem mostrar que a integração em módulo de P e o resto, né, que sobra no denominador, por exemplo, é exatamente igual a 2π. Ou seja, a integral em P dp, a integração em R, a integração em θ, a J0 e a S, né, isso vai dar exatamente 2π. Né?
explicitamente usando essa identidade aqui. Então, feito a integração em P, usando aquela identidade ali, aí você simplifica um pouco a excentricidade como função apenas do parâmetro de impacto, ou seja, a excentricidade integrada, né? Integrada, que é epsilon, né? É integrada em todo o momento transversal da partícula produzida no estado final. Essa epsilon 2 de B, a excentricidade integrada, aí é interessante, porque ela perde a dependência na amplitude de dipolo. Tá? O resultado da integração em P, da minha excentricidade como função de P e B, né? Devido a essa identidade, que leva a essa daqui, né? Que vai dar 2π apenas, mata, né? Mata a dependência na amplitude de dipolo. Então, nesse contexto do modelo dele, né? A excentricidade integrada em momento transversal depende apenas daquela função f, né? E não depende mais do detalhe, né? do espalhamento do quark ou do parton com o alvo. Ele só depende de algo puramente geométrico, que é a distribuição espacial dos partons no estado inicial, né? Certo? Então, ele mostra que dentro desse contexto dele, a excentricidade integrada não depende do detalhe do espalhamento, é algo puramente geométrico, só geometria, né? Geometria no sentido da distribuição espacial dos partons no início, né? Dentro do próton projétil, né? Pode ver aí, inclusive, limites da excentricidade, está claramente nessa expressão. Como é puramente geométrico, você consegue ver todos os limites, né? Se você tomar colisão central, ou seja, colisões mais centrais, ou seja, o Bzão tendendo a zero, você vai ver que a excentricidade vai a zero. Se você utiliza para um impacto muito grande, ou seja, colisões periferais, ultraperiferais, a tendência da excentricidade integrada é tender a 1. Então, os limites são de 0 a 1 em termos do parâmetro de impacto da colisão. A gente consegue ler os limites, né, as assíntotas da expressão da epsilon 2 de B, analisando os diferentes valores do parâmetro de impacto da colisão, certo? E aí eu encerro, né, a aula de hoje aqui. Eu vou usar várias aulas para esse artigo, porque, na verdade, eu não quero só mostrar o artigo, eu quero fazer as contas intermediárias, né? Então, eu fui aqui só até a página 6 desse artigo, fazendo os detalhes. Esse artigo tem 28 páginas no archive, né? Então, a próxima coisa que a gente vai ver na aula que vem é justamente, ele vai introduzir, então, um modelo, né, da amplitude de dipolo baseado no modelo MV, com parâmetros de impacto e introduzindo a dependência na orientação do dipolo. Então, ele vai se basear no modelo MV para derivar uma expressão de uma amplitude de dipolo analítica ou semi-analítica, né, que tenha dependência em parâmetro de impacto, mas que também tenha uma dependência na orientação do dipolo, ou seja, que tem uma dependência no ângulo θ, né, que é lembrando que se eu não tenho essa dependência, os meus VNs, né, os fluxos, né, harmônicos, são todos identicamente nulos. Então, necessariamente, a gente precisa de uma dependência em θ para a gente obter resultado não nulo para os VNs, né? Certo? Certo, pessoal? Então, na sequência, a gente vai fazer isso na aula que vem, analisar essa proposição de uma amplitude de dipolo com parâmetro de impacto baseado no modelo MV com orientação de dipolo, e ele vai, claro, calcular os VNs dentro desse modelo. Ele mostra que dentro do contexto desse modelo até dá para obter expressões quase semi-analíticas para os VNs, principalmente o fluxo elíptico, que é o V2, né? Certo? Eu encerro a aula de hoje, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Estava genial hoje. Então, seguimos na aula que vem para a gente ver esse modelo. Uma coisa que eu achei muito bom dessa excentricidade integrada é que a gente pode, nesse caso ali, calibrar, saber qual é o modelo, né? Porque vai ser só geométrico, então bater o martelo de qual é o melhor modelo para distribuição de partons, e daí, a partir daí,
testar os modelos de dipolo daí. Sim. Isso que eu achei interessante desse observável aí, porque às vezes no outro anterior, né, que a gente estava vendo de V2, por exemplo, ali a gente podia ficar com essa dependência de que tipo de distribuição e o quanto que a distribuição está pesando em relação ao modelo no observável. Então aqui eu percebo que daria para bater o martelo de qual é a melhor distribuição e daí a partir daqui seguir para os outros observáveis, né? Mas aí que tá, Gabriel, eu não sou especialista dessa parte da medida experimental. Lembrando que aqui a gente está fazendo o cálculo da excentricidade para próton-próton e próton-núcleo, né? Próton-próton e próton-núcleo, não colisões AA. Eu vou chutar, eu acho que existe medida do epsilon 2, da excentricidade, apenas para colisões AA. Eu não lembro, na verdade eu não estou atualizado sobre medida experimental se existe medida da excentricidade, por exemplo, em colisões PA. Esse eu não sei como função de B, né, do parâmetro de impacto da colisão. Eu não vou, Eu não sei o nunca que vi dizer, também, né? porque eu não estou focando nisso nesse momento. Né? O V2 até sei Sim. que tem para PP, PA, periferais também tem V2, V3. Mas a questão da excentricidade, eu não sei se tem alguma medida em PA ou em próton-próton. Eventualmente em AA eu acho que eu já vi, mas PA não sei. Mas, Não posso PP. afirmar que tem. Mas ele só está Uhum. mostrando que é factível o cálculo da excentricidade, e no caso da excentricidade integrada em momento transversal, dentro do Color Glass modelo híbrido, né, com essa generalização da PDF colinear, né, ela basicamente é um parâmetro geométrico, né, só depende da geometria. Não a geometria da colisão, na verdade a geometria da distribuição dos partons dentro do próton projétil. Sim, sim. Muito, muito legal, professor. Foi muito bom hoje também. Muito bom. Então a gente vai seguindo então, esse modelo do Yanko, do Rezayan, para uma amplitude de dipolo, que tem dependência em B, e orientação de dipolo. É que na forma que eles estão calculando, como eu mostrei, né, sem orientação de dipolo, os VN são nulos. Né? Não contribuem, né, não contribuiriam para os VNs. Né? O VN é só não nulo se tiver a orientação do dipolo. Se eu tenho um ângulo entre B e R. Né? Certo? Mais alguma questão? Certo. Eu estava pensando nessa questão do ângulo, né, entre R e B, Bzinho, por exemplo. Tô curioso, vou dar uma olhada nesse artigo que tu colocou ali no Moodle. O artigo que eu coloquei no Moodle é esse que eu estou discutindo, do Yanko, né? E eu coloquei um artigo do Boris, que é só para vocês terem aí uma referência. Você pode ver mais artigos dele a partir daquele, onde eles também analisam, eles têm vários artigos onde eles analisam explicitamente essa dependência na orientação do dipolo para vários observáveis, né? Um dos últimos artigos é a dependência em T, né, da produção exclusiva de mesons vetoriais, quando tu introduz, né, uma orientação do dipolo, você altera a distribuição em T, né, do meson vetorial produzido quando você introduz essa orientação. Eles comparam modelos de amplitude de dipolo com e sem orientação e mostram que tem uma alteração no T, na dependência em T, quando introduz essa orientação. Desculpa, quando tu diz dependência em T, tu tá querendo dizer do momento transversal? Momento transferido, exato. Momento Transferido, tá. A produção exclusiva de mesons vetoriais. Ok. Os últimos contas deles são sobre isso. Os mais recentes, né? Eles analisam também essa dependência, por exemplo, na produção de fótons diretos também, eles analisam como é que fica a seção de choque diferencial da produção de fótons diretos quando tu introduz orientação de dipolo. Tu altera a seção de choque também. Eles analisam onde dá para ver essa alteração. Eles são trabalhos mais antigos, mas
recentemente são aplicação para a produção exclusiva de mesons vetoriais. Muito bom. Esse delta alfa também seria integrado de 0 a 2π, né? Isso, né? Isso, é 0 a 2π. Certinho. É o ângulo entre o Bzinho e o Bzão, né? 0 a 2π. Muito bom. Obrigado de novo, professor. Muito legal. Feito. Então, bom fim de, pessoal. Voltamos na próxima sexta. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau.